Êxodo 13, a partir do versículo 1, nos fala assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira antes as sandálias, os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amoreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão em que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo. Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, por estarmos entre irmãos. Senhor, toma agora nas tuas mãos as nossas vidas e semeia, Pai, a preciosa semente que é a tua palavra, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés, Mestre Jesus, e clamamos, Pai, pelo teu agir, pelo teu mover em nosso meio. Te damos graças por tudo. Repreendemos todo o mal. Acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Como já comentamos e testemunhamos, tempo precioso na presença do Pai. Queremos só cumprimentar a irmã Maria Aparecida. Amém. E a irmã Nadir, amém, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Sempre lembramos que as irmãs não são visitantes, amém? Mas estão entre irmãos na casa do Pai. Sinto em casa, porque é onde as irmãs estão nessa manhã. Glórias a Deus. Numa manhã especial como essa, especial porque nos reunimos como igreja, e após um momento maravilhoso como esse também, de louvor, de adoração, eu confesso que eu falo: Deus, eis-me aqui, me usa, eis-me aqui, faz a tua vontade. E Deus só fala assim: ó, só se não me atrapalhar que está bom demais. Então minha vontade aqui nessa manhã, irmãos, é só essa: não atrapalhar o agir e o mover de Deus. Porque Deus realmente já está operando maravilhas em nosso meio. Deus realmente já está tocando os nossos corações, nos abençoando. Por esse momento de louvor que você já entoou a Deus, tem essa convicção no teu coração. O que você já declarou para Deus nessa manhã, Deus já está operando maravilhas em nossas vidas. E esse texto nos fala então desse, podemos dizer assim, esse chamado que Moisés teve, essa grande experiência que Moisés teve de presenciar, ver ali uma sarça ardente que não se consumia, e isso impactou muito a vida de Moisés. E nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer algo da parte de Deus. Deus tem uma sarça ardente para mim e para você. Deus realmente quer falar profundamente comigo e com você. Entenda essa verdade. Entenda esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Entenda essa intimidade que Deus quer ter conosco.
E muito mais do que entender, viva essa intimidade, viva esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus tem uma sarça ardente para cada um de nós e quer falar no profundo de cada um de nós, na nossa intimidade. E Moisés então foi esse que tinha algo tremendo da parte de Deus para realizar. E eu posso te dizer, peraí que estou me recompondo aqui ainda. Eu posso dizer que Moisés era esse então que tinha algo tremendo da parte de Deus para executar. E talvez você diga, pastor, mas Moisés tinha algo muito profundo da parte de Deus para fazer. E eu preciso dizer uma coisa, irmãos, da mesma maneira, cada um de nós temos também algo muito importante da parte de Deus para realizar. Da mesma maneira, Deus conta comigo e com você, primeiramente, para deixar as nossas próprias vidas serem transformadas. Deus quer fazer uma obra nas nossas próprias vidas. Deus quer transformar cada um de nós. O primeiro chamado que Deus nos faz, então, é exatamente esse, que nós viemos ser transformados, remidos, nascer de novo em Cristo Jesus. Então, quando você olhar o chamado de Moisés, entenda, Deus tem esse mesmo chamado para mim e para você. Primeiramente, para termos nossas próprias vidas transformadas, nossas próprias vidas lapidadas, moldadas pelo mover, o agir e pelo amor de Deus. E aí, irmãos, além de termos nossas próprias vidas transformadas, Deus quer usar cada um de nós também para abençoar os que estão à nossa volta, para alcançar vidas que estão à nossa volta. E Deus usa tremendamente a igreja do Senhor Jesus. Deus usa tremendamente o ministério de cada um de nós. Deixa eu já dar um testemunho, estamos já falando, os irmãos já ministraram, a irmã Cíntia já ministrou algo sobre isso. Como é importante a unidade e o trabalho da igreja, cada um de nós nos seus ministérios, cada um de nós ajudando da maneira que pode, da maneira que é chamada. E como é tremendo nós vermos que a igreja assim continua caminhando triunfante em tudo que Deus tem. Temos dado esse testemunho constantemente dos trabalhos da igreja. E os irmãos citaram os trabalhos que fazemos na praça, que já retomamos lá levando o alimento para moradores de rua, os trabalhos que fazemos lá no CDP, que é o presídio aqui de Jundiaí. E claro, estamos já há 6 meses sem poder visitar os detentos naquele lugar. Estamos já há 6 meses, está tudo barrado por causa da pandemia. Nem os familiares estão indo até lá. Tem visita nenhuma, porque é norma do governo do estado. Então faz 6 meses. E aí, nós falamos, puxa, mas tanto tempo sem ter contato com esses homens, nós sempre levávamos a palavra, mandamos alguns vídeos devocionais, tipo esses que a gente manda pelo WhatsApp, fizemos uns um pouquinho mais extensos, o Rafael ajudou, tocando violão, cantando uns louvores, e era algo expresso, para nós falávamos, não, olha, vocês que estão aí, era realmente algo direcionado para eles ali dentro. E mandei, olha, doutor, né, lá para o diretor, temos aí, eu sei que não estão podendo e tal, mandei. E aí, irmãos, é o que a gente fala, a obra, o trabalho da igreja, sabe? Tudo somos nós, nada é um ou outro, tudo somos nós. E aí, eu sei que o diretor me mandou uma foto, pediu para eu não compartilhar, por motivos de segurança, claro. E eu não compartilhei com vocês, porque eu adoro compartilhar coisa com vocês, vocês sabem disso, né? Às vezes é até demais. Mas ele mandou uma foto, irmãos, que eles recolheram todos os detentos nas celas, então colocou todos lá na cela, fecharam as grades, e você via só o pessoal assim com os braços para fora da cela. Os carcereiros foram lá, colocaram um projetor no meio da quadra e projetaram os nossos vídeos, para todos os detentos assistirem. Você acha, irmão? Aquele homem precisava fazer isso? Tinha que se preocupar com isso? E ele botou lá, no meio da quadra, e projetou lá, grandão lá. Parecia um cinema, apagou as luzes. Aí ele mandou, pastor, faz mais. O pessoal aqui gostou, foi tremendo, faz mais, né? E ele projetava lá naquela quadra lá, para os detentos e tal. Aí essa semana, não está tudo vetado a nós estarmos lá. Ele mandou mensagem, pastor, organiza para nós o batismo. O pessoal que quer se batizar. Então terça-feira agora, irmãos, nós vamos organizar o batismo, né? Terça-feira agora já está agendado o batismo, lá dentro do presídio. Eu não vou poder ir, mas vou levar as nossas túnicas, vamos levar a piscininha.
E tem um rapaz lá dentro que nos ajuda, que também é um servo de Deus. Então já mandei para ele a nossa apostila do curso de batismo, já deu o curso de batismo, 20 homens vão descer as águas. 20 homens vão descer as águas. Você acha, irmãos? É milagre ou não é? É Deus cuidando de tudo ou não é? É Deus usando a igreja ou não é? Então, glórias a Deus realmente por tudo isso, como Deus cuida. E nessa situação aqui de Moisés foi exatamente isso, esse chamado que Deus fez para Moisés, Ele faz para todos nós. Ele faz para todos nós esse chamado de realmente deixarmos nossas vidas serem transformadas e de abençoarmos outros também para serem abençoados. E eu dei esse exemplo, que a igreja está sendo usada por Deus por ouvir o seu chamado para abençoar outras vidas. Vidas então descerão as águas nessa semana, porque a igreja está fazendo a sua função. Glórias a Deus por isso. E aí, então, irmãos, esse chamado é realmente para todos nós e é algo realmente que nos impacta, que move as nossas vidas por completo. E eu queria te convidar então nessa manhã, como Moisés fez, de primeiramente reconhecer que você precisa e quer ser impactado por esse chamado. Uma experiência como essa de realmente ouvir a voz de Deus para a tua vida, como Moisés fez aqui nesses dias. Precisamos ser impactados. A palavra que Deus tem para nós nessa manhã é essa. Precisamos ser impactados com a palavra, com o mover de Deus, como essa experiência de Moisés. E Deus tem isso para nós. Deus realmente tem uma sarça ardente para cada um de nós. Claro, talvez não literalmente, ou talvez até que seja, sem problema nenhum. Deus é o Deus do impossível. Talvez não literalmente, mas Deus realmente quer falar no profundo com cada um de nós. Algo então que marque, que nos transforme, porque após essa experiência, Moisés teve sua vida totalmente transformada, totalmente conduzida pela presença, pelo agir, pelo mover de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, primeira coisa para o teu coração nessa manhã, saiba que da parte de Deus, Ele quer ter esse relacionamento contigo, algo impactante. Algo impactante. Não é algo só frio, religioso, não é isso. Algo realmente impactante, que transforme os nossos corações, que você lembre para todos sempre daquela conversa com Deus, daquele culto, daquele momento que Deus falou poderosamente com você. Deus tem isso para cada um de nós. E aí, dessa maneira, a hora que você entender realmente isso e desejar isso, não tenha dúvida, Deus vai preparar esses momentos, porque essa situação, Deus preparou, ali de Moisés está ali levando as ovelhas para aquele lugar, e de repente Moisés está ali um pouquinho retirado, e aquela sarça começa a ter aquele sinal ali, como que um fogo, e ela não se consumia. Deus prepara esse momento para cada um de nós, apenas deseje isso, apenas saia daqui dessa manhã com esse propósito, com essa oração: Senhor, eu quero ter essa experiência. Senhor, eu quero ter algo impactante com o teu mover. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí, meu irmão, minha irmã, e eu posso dizer também uma coisa, talvez Deus já esteja te chamando para isso. Deus já tenha inflamado algumas sarças na tua frente. Talvez Deus já se moveu de maneiras maravilhosas na tua frente. Mas aqui diz que Moisés, a hora que viu, ele quis se voltar, e aquilo chamou a atenção, e ele quis usufruir daquilo, ele quis se chegar mais para perto. Às vezes, irmãos, nós até percebemos Deus. Às vezes nós até entendemos que Deus está fazendo alguma coisa. Mas muitas vezes, por um motivo ou por outro, temos alguns momentos, mas logo, muitas vezes, o nosso próprio coração se fecha. A nossa carnalidade, alguns dardos que o inimigo insiste em lançar. Às vezes você está até ali, talvez agora nesse momento de louvor, que, confesso, eu me derramei aqui, preciso até de outra máscara, minha máscara tudo molhada, já minha mascarinha aqui, preciso pegar outra máscara depois. Me derramei aqui, porque o mover, a palavra, o agir de Deus maravilhoso. E talvez você até começou a sentir: puxa, está gostoso, está legal a presença de Deus. Ah, não, mas... E talvez você recua. Puxa, a palavra é isso mesmo, eu preciso. Ah, mas... Ah, não é bem assim. A lógica, a razão começa a interferir.
talvez comentários que um ou outro fazem, talvez coisas que você já viveu na tua vida religiosa, enfim. Quero te dizer que Deus tem preparado momentos assim para conosco. E a grande questão aqui de Moisés é a hora que ele viu aquela situação, ele correu para perto. Ele correu para perto, sabe? Exatamente como muitas pessoas quando encontraram a Jesus e queriam ter algo a mais dele. Sempre lembramos, sempre citamos, quando Zaqueu subiu na árvore, chamou a atenção de Jesus, porque ele queria ter algo a mais com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, uma multidão, mas aquela mulher foi diferente, porque queria ter algo a mais com Jesus. Da mesma maneira, irmãos, todos nós aqui somos esses que podem ter algo a mais da parte de Deus. A sarça está ardendo. A sarça está ardendo na minha e na tua frente. A sarça está ardendo. A sarça está ardendo. De um jeito ou de outro, se volte para ela. Se volte para ela. Rompa com os teus conceitos, os teus preconceitos, a tua razão, a tua lógica, quem está do teu lado. Rompa aquilo que falaram, aquilo que distorceram da palavra, aquilo que talvez até envenenaram o teu coração. Rompa com isso e se derrame, se entregue por completo. Porque não tenho dúvida, a sarça está ardendo para mim e para você. E Deus quer falar conosco. Deus está esperando, filho, se volta para mim, filho, vira para cá, filho. Porque se Moisés virasse as costas e fosse embora, tinha acabado a história de Moisés. Deus não dependia de Moisés, levantava outro, em outro momento. Deus é Deus de tudo. Se Moisés não se voltasse, não quisesse ter aquilo com Deus, Deus iria respeitar o livre-arbítrio de Moisés. Só que Moisés, então, ele se volta para ter algo com Deus. E talvez você diga, mas Moisés era o cara. Irmãos, Moisés aqui era um ninguém, falido, fracassado, derrotado, não era um ninguém. Moisés não era nada, nem espiritualmente, não era um nada, irmãos. Falido, fugido como assassino lá do Egito, açoitado pela culpa, pelos pensamentos, o inimigo trazendo ele cativo, o acusando constantemente por ter matado aquele egípcio, financeiramente fracassado, falido, cuidando das ovelhas do sogro, não era nem sócio do sogro, era empregado do sogro. Olha que situação difícil, empregado do sogro, cuidando das ovelhas do sogro, falido. E talvez, irmãos, sabe, nós não olhamos para a sarça ardente que Deus tem queimado à nossa frente, porque também nos afirmamos, eu não sou ninguém, eu sou um pecador, quem sou eu? Talvez você esteja dando ouvidos para a culpa, para esses sentimentos, e Deus quer usar esse momento para transformar a tua vida, porque a partir desse ponto, a vida de Moisés tomou um outro rumo. A partir desse momento, dessa experiência que Moisés teve com Deus, que Deus proporcionou e que Moisés aceitou, Moisés teve sua vida totalmente transformada. Então, nessa manhã também, que Deus tem esse momento para cada um de nós. Não coloque nenhum desses empecilhos. Mas quem sou eu? Não sou nada. Quem sou eu na igreja? Quem sou eu? Você é a pessoa mais especial desse mundo. Você é a pessoa mais especial, porque você é único, você é única. Deus formou cada um de nós dessa maneira, únicos em todo o universo. Então Deus se importa, conhece-nos pelo nosso nome e quer ter algo íntimo e precioso com cada um de nós. Então Moisés, ele tem esse momento de intimidade e se volta então para ali e ele rompe então porque ele estava ali no seu cotidiano. Dê valor para isso, irmãos, sabe? Com a voz de Deus no seu cotidiano. Não foi ali um seminário, um congresso, um retiro. Claro, Deus usa também esses momentos. Muitos momentos desses fui tremendamente impactado. Congressos, retiros, avivamentos. Aqui na igreja tivemos muitos momentos assim. Glórias a Deus por isso. Valorize isso tremendamente mesmo. Só que valorize também o teu cotidiano. Moisés estava aqui no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho. Da mesma maneira, valorize Deus agindo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Amanhã, segunda-feira, muitos já estão retomando o trabalho, enfim. Não tenho dúvida, amanhã, segunda-feira, no seu cotidiano,
no seu tomar café, no seu almoçar, no seu trabalhar, no seu mexer lá na internet, Deus vai estar falando com você. Deus vai estar movendo ao teu favor. Porque todos os dias Deus anseia, deseja isso. Então, dê valor a isso no seu cotidiano. O que não pode ser, irmão, sabe? É você ter um tempo com Deus apenas nos cultos. Sempre lembramos que a igreja não são as quatro paredes, a igreja não é esse local físico. E glória a Deus por isso que o cristão evangélico, podemos dizer assim, entendem quando eu digo isso? Não tem nada sagrado. Nós não temos matéria nenhuma que é sagrada para nós, não temos. Um lugar que você vai lá, claro, temos lá Israel, mas vamos apenas como lugar histórico. Não precisamos ir lá e beijar aquele lugar, aquelas pedras. Não precisamos, porque não tem nada sagrado para nós. O único sagrado é o Senhor nosso Deus, que é Espírito. Então, o que você não pode, sabe, é apenas valorizar a tua vida espiritual em momentos como esse. Hoje, domingo de manhã, você está aqui. Talvez o teu próximo momento de se voltar um pouquinho para a sarça seja só no outro domingo. Ou daqui a 15 dias. É isso que Deus está nos falando, filho. No teu dia a dia, no teu cotidiano, eu me manifesto para você. No teu dia a dia. Se volta para mim. Quantos irmãos me mandam mensagens, sabe? Pastor, estava aqui no meu carro e olha como Deus falou comigo. E olha, pastor, comecei a ouvir um louvor e Deus falou tremendamente. Estava aqui viajando, estava aqui no meu escritório, estava aqui em casa. Pastor, estava lavando louça, tive que parar para te mandar. Olha, pastor, todo dia eu recebo mensagens assim: oh, irmão, glória a Deus, que Deus continue te usando e falando ao teu coração. E Deus fez eu parar e orar. Quando que é isso? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, valoriza, preza, viva isso, dia a dia, segunda, terça, quarta, Deus quer se manifestar para cada um de nós. Essa sarça está ardendo constantemente, Deus quer falar conosco. Então Moisés foi esse que valorizou então essa experiência no seu dia a dia e se voltou para a sarça. E aí ele começou a ouvir uma voz daquela sarça ardendo. E como é bom quando Deus fala conosco, como é maravilhoso. Nós vamos ter nossa vigília na próxima sexta já? Na outra, né? Não, nessa, na outra, né? Isso. Nossa vigília, não nessa, na outra. Já convido todos os irmãos, a partir de 11 horas da noite estaremos aqui. Última sexta-feira agora de outubro, se acheguem. E os irmãos todos se achegando e damos oportunidade. E vários irmãos falando: olha, eu queria compartilhar o que Deus falou comigo. E os irmãos compartilhando. E nessa sexta-feira vamos fazer dessa mesma maneira. Deus falando com o seu povo, os irmãos tendo plena convicção: olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E Deus, irmãos, quer realmente manifestar, sabe, o seu querer, a sua voz, a sua palavra. E se você nunca ouviu, se você não pode dizer isso: ah, Deus, como é que o povo fala isso? Eu nunca disse isso, nunca entendi isso. Deus tem isso para mim e para você. Deus realmente quer que você possa dizer: olha como Deus falou comigo hoje, poderosamente. Primeira questão é essa. Se você não pode dar um testemunho como esse, Deus quer mudar isso na sua vida. E talvez aqui no nosso meio, todos podem dar um testemunho como esse, glória a Deus. Mas talvez, faz tempo que isso não acontece. Ah, como Deus falou comigo há 2 anos atrás. Ah, como Deus falou comigo naquele culto de há 6 meses atrás. Deus quer falar sempre comigo e com você. Então, renova essa situação na tua vida, renova essa situação no teu coração. Como eu falei, às vezes você está até começando a se voltar para a sarça, para começar a ouvir a voz de Deus. Daqui a pouquinho os pensamentos: ah, não, mas isso é bobagem. Uma pessoa me falou que isso é bobagem. Não, porque o pastor isso, o pastor aquilo, a igreja isso, a igreja aquilo, os irmãos isso, os irmãos aquilo. Ah, não. Talvez você até começar a ouvir algo da parte de Deus. E esses pensamentos te afastaram e tiraram novamente o seu foco. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não pode dar um testemunho como esse: Deus falou comigo. Deus quer que isso se cumpra na tua vida. E se faz tempo que você não pode dizer isso, Deus quer renovar isso na tua vida em nome de Jesus. Porque eu sei de uma coisa: a hora que você se volta para a sarça ardente, a voz de Deus sai. A voz de Deus sai.
E você vai ouvir. Às vezes através da Bíblia, através de um culto como esse, através de um louvor, através de um sonho, de uma visão. Deus tem inúmeras formas. Através de uma criança. Quantas vezes as crianças já vieram nesse altar e pregaram para nós? Cantavam uma musiquinha, falavam um versículo, e eu morria de vergonha. Jesus, 4 anos de seminário, para as crianças virem aqui e pregar melhor que nós, né? Glória a Deus. Por quê? Movidas pelo Espírito Santo. Lembro do pardal que entrou na igreja, sempre lembro disso, do pardalzinho que entrou na igreja, né? Entrou o pardalzinho na igreja, as irmãs tudo com medo do pardal, que pardal é um bicho perigoso, né? O pardal estava na igreja assim, correndo de um lado para o outro. E aí, irmão, deixa o pardal aí, depois que ele vai embora, tal, o pardalzinho ficou ali e tal. Aí depois que nós ouvimos um gaviãozinho lá fora, um gaviãozinho, e o pardal aqui dentro. A hora que o gavião foi embora, o pardalzinho foi embora também. Falei, puxa aí, tá vendo, o pardal pregou melhor que eu também, né? Veio o pardalzinho, pregou melhor. Quer dizer, o inimigo está lá fora, corre para a igreja, que na igreja você está protegido. A hora que o inimigo bobeou, o pardal foi embora. Então, tem essa convicção no seu coração de ouvir a voz de Deus das mais diversas maneiras. A hora que você se voltar para Ele, a voz de Deus vai te alcançar. E é o que é maravilhoso, irmãos, que Deus então chama a Moisés, e aqui diz o texto que a primeira resposta de Moisés é essa: eis-me aqui. Quer dizer, além dele se voltar para Deus, naquele primeiro momento, como nós também fazemos, naquele primeiro momento, ele falou, eis-me aqui. Eu estou ouvindo Deus falar, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, eu quero continuar ouvindo, eu quero mais de Ti. Cantamos assim muitos louvores e vemos, Senhor, eu quero mais de Ti, amém, eis-me aqui, estou todos ouvidos. E ele se cobre e tapa o rosto, mas ele respondeu, começou um diálogo. Muitas vezes também, irmãos, Deus começa a falar conosco, sabe, mas é algo que você não gosta, algo que você não quer ouvir, e aí você faz o quê? Não é comigo. Quantas vezes Deus está te dando direção, você até olha para a sarça, e Deus fala, filho, começa a agir dessa maneira, e aí você não fala, amém, Senhor, eis-me aqui. Talvez o que esteja faltando na tua vida é essa resposta, para o que Deus está te falando, Senhor, eis-me aqui. Para continuar nesse relacionamento, para crescer nesse relacionamento. Talvez você vai até o ponto em que você ouve algo que não topou muito. Olha, filho, perdoa, reconcilia, ajuda, estende a mão. Filho, eu serei contigo. Ah, mas é muito forte o que fizeram comigo. Não dá para perdoar, não dá para reconciliar. Filho, trabalha, ajuda. Fazemos números convites para os ministérios da igreja. Glória a Deus que a igreja está sempre atenta a tudo isso. Sempre damos palavras sobre ajudarmos em tudo. E talvez nesse ponto que você não diz esse eis-me aqui. Talvez, irmãos, para você avançar nesse relacionamento, nessa intimidade, diz que você está ouvindo da parte de Deus. Não tenha medo de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. O que precisa? E talvez Deus vai continuar falando. Então, perdoa, reconcilia, bota a mão no arado, para de milindre, porque todos nós, irmãos, vamos crescendo na fé, e claro, muitas vezes temos algumas meninices na fé, porque falaram, porque agiram, e aí você vai se afastando, sabe? Deus é muito maior do que tudo isso, a obra de Deus é muito maior do que tudo isso. Então, responda como Moisés respondeu para essa voz que saiu da sarça, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E o que é maravilhoso que é então, após isso, Deus começa a falar do seu plano. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, subiu até mim, e eu vou fazer alguma coisa, então eu vou te levantar, Moisés. Você entende? Deus só entrou na intimidade, no profundo do assunto, a hora que Moisés falou, amém, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A conversa só continua por causa disso. Se atreva, sabe, a dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Talvez a tua oração nessa manhã, talvez essa oração nessa manhã seja essa, Pai, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero ouvir a tua voz, Senhor, para dizer um grande sonoro, eis-me aqui. Irmão, não tenha dúvida, vai ser maravilhoso. Você não vai se arrepender. Talvez seja o que esteja faltando na tua vida, para realmente você ser aquecido no amor, na palavra, na unção. Você respondeu um grande e
poderoso, sonoro, Senhor, eis-me aqui. Talvez o que esteja faltando para você realmente ter a tua vida transformada pelo Evangelho, a tua vida transformada pelo amor de Cristo, porque tudo isso nada mais é do que o amor de Deus manifestado, Deus mostrando o seu amor para com o povo, nada mais é do que isso, o amor de Deus manifesto. E aí, como nós respondemos a esse amor, como é triste quando o amor não é correspondido. Então quer dizer, Deus demonstrou o seu amor para com Moisés, para com o povo, e aí Moisés assumiu essa posição então, de responder a esse amor incondicional de Deus para com todos. E aí, irmãos, Moisés então responde: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, eis-me aqui. E Deus logo orientou: tá bom, Moisés, você disse eis-me aqui, então tá. Então, primeira questão para você: tira a sandália dos teus pés. Começa por aí, Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui onde você está é local santo. Tira a sandália dos teus pés. Algo muito, tremendamente simbólico. E ali, naqueles dias, andar sem sandália era meio difícil, porque era pedregulhos, era areia, era pedra, eram talvez escorpião, cobra. Então andar sem calçado ali era muito arriscado, vamos entender assim. E Moisés faz realmente essa escolha de obedecer o que Deus estava falando. Tira as sandálias dos seus pés. E para nós, irmãos, essa analogia, essa representação, a sandália também era toda a sujeira que Moisés trazia na sua caminhada. Desde lá do Egito, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, ele veio com aquela sandália e veio caminhando e veio juntando poeira de toda aquela caminhada. Veio juntando. Aí conheceu lá a esposa, conheceu o sogro, toda aquela caminhada de Moisés foi juntando poeira. E Deus falou: Moisés, tira a primeira coisa, tira toda essa poeira do seu pé. Eu não quero você com resquício de nada na minha presença, esses traumas, esses pensamentos, esses vícios de agir, de pensar, esses vícios doutrinários, teológicos. Primeira coisa, tira tudo isso aí, tira a sandália do teu pé, toda essa tua bagagem, tira tudo isso. Moisés fez o quê? Não, Senhor, eu tenho uma grande caminhada, é muito importante para mim, o meu jeito de pensar, o meu intelecto, eu já fiz muito, já aprendi muita coisa. Moisés, tira a sandália do teu pé. Moisés tirou, se rendeu aos pés do Senhor. Deus, eu realmente não sou nada, não sou ninguém. Pai, me ensina tudo de novo. Sabe o que é lindo, irmãos? É nós vermos que as crianças fazem isso. As crianças, elas não carregam essa poeira, essa sujeira da nossa caminhada, dessa vida. As crianças facinho, estão ali, né, brincando, aí discute, briga. Daqui a meia hora estão brincando de novo, porque elas não carregam. Por isso que a Bíblia fala: olha, seja puro como uma criança. Pureza, e deixando essa poeira, essa sujeira. E tem gente que faz questão de juntar, né? Cada pedregulhinho numa caixinha de estimação, problema de estimação, discussão de estimação, está ali na caixinha guardadinha, e juntando poeira, e juntando poeira. Quando precisa, se abre aquela gaveta lá e despeja. Para o marido, para a esposa, para os filhos, despeja, coisa, pega lá a caixinha de estimação, caixinha de treta de estimação, encrenca de estimação, pega ali e despeja. Por isso Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Sabe, meu irmão, talvez você venha até esse ponto, talvez você até fale: Senhor, eis-me aqui. Mas quando Deus te fala: filho, agora deixa tudo isso para trás. Vamos combinar? Tudo isso aí que você tem de pensamentos, deixa tudo isso para trás. Esses teus jeitos de falar, de pensar, de agir, esses teus preconceitos em relação às pessoas, deixa tudo isso para trás. Esses teus vícios, você sabe que isso é uma sujeira que está nos teus pés. Sabe, irmãos, não cabe a mim aqui eu te dar uma lista de sujeira. Isso quem faz, realmente quem nos mostra, é a doce voz do Espírito Santo. O Espírito Santo te mostra qual que é essa sujeira que está nos teus pés, que Deus falou: tira, e você está lá. Tira a sandália do pé, filho, você está lá. A conversa não vai continuar. O agir por completo de Deus não vai continuar, porque se Moisés também fala: não, Deus, não vou tirar minha sandália não, ela é minha, está aqui, é de estimação, não tiro não. Então, tá bom, Moisés, então acabou a conversa, seja feita conforme a tua vontade.
Talvez o que você não está conseguindo avançar na tua caminhada cristã, no teu crescimento espiritual, no teu amadurecimento espiritual, seja porque você tem essas poeiras, sujeira de estimação e não abre mão. E talvez faz tempo que Deus tem te falado: filho, tira essa sandália, tira essas poeiras, tira isso do teu pé, vence esse vício, vence esse temperamento, vence esses traumas, vence esse ranço que você tem das situações, tira a sandália dos teus pés. E aí o que Moisés faz, irmãos, é realmente romper com isso e tirar as sandálias dos pés. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao teu coração. Porque também, irmãos, sabe, se Moisés falasse: Deus, eu não consigo tirar essa sandália. Porque talvez por usar muita poeira, ela encrosta, coisa feia, mas uma sandália encrostada, uma havaiana encrostada lá no pé do camarada. Senhor, está muito encrostada, não sai, não consigo tirar, Pai, não consigo tirar. Talvez seja a tua situação nessa manhã. E aí você vai fazer o quê? Pai, me ajuda, tira essa sandália do meu pé. Eu quero muito tirar, mas eu não consigo, não tenho força, não consigo tirar, romper com isso. Me ajuda. E Deus vai nos ajudar também. Porque Deus não nos manda nós fazermos nada que Ele não nos capacite para fazer. Peça para Deus essa manhã: Deus, até esse ponto eu chego, mas eu entendi que sempre nesse ponto eu retrocedo. Eu quero dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor, vou tirar a sandália, continua a Tua obra na minha vida, Senhor. Porque foi isso que Deus então continua a fazer com Moisés. E aí Deus fala então, tudo que Ele queria, tinha de planos para com Moisés. Então, entenda também isso, meu irmão, minha irmã, que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, para as nossas famílias, para o nosso ministério, para o teu ministério em especial, se juntar com outros ministérios. Olha que coisa linda, irmãos, que é a igreja. A igreja é isso, é cada um de nós tendo essa conversa íntima com Deus, tirando a sandália, abraçando o ministério, o serviço que Ele tem para cada um de nós. Aí nos juntamos como o corpo de Cristo, e aí caminhamos vitoriosos como igreja do Senhor, cada um com o seu ministério que Deus concedeu, porque tivemos essa conversa com o Senhor. E é isso que Deus, irmãos, tem para nós como igreja. Pessoas que têm essa conversa com Deus, reconhecem a importância disso e abraçam o serviço, a orientação que Deus tem dado. E aí a igreja avança triunfante. E o convite de Deus para nós essa manhã também é esse, sabe? Ter essa conversa com Deus e participa do corpo, da igreja de Cristo, para avançar triunfante. É algo tremendo que Deus tem para cada um de nós. E aí, Deus então ordena que Moisés tire essa sandália do pé. E aí, o que é tremendo, que no final dessa conversa, e estou já encerrando com esse último tópico, Moisés, claro que ele reconhece essa situação. Moisés, primeira coisa aqui, então, ele também tem temor. Aqui diz esse texto que Moisés temeu a Deus. Temeu a Deus. E sempre eu gosto de lembrar disso. Como é que está o teu termômetro, né? O quanto você teme a Deus? Ah, pastor, eu ouvi dizer que temer é assim ter respeito, né? Ter reverência. Irmão, temer é temer mesmo, é ter medo. Ter medo. Vou traduzir literal, é medo. O quanto você tem medo, temor, respeito, reverência, tá bom também, mas medo. Aqui diz, Moisés temeu. O que falta muito, sabe, é esse temor. E o maior temor que a gente deve ter, irmãos, claro, não é temor literalmente de Deus, porque Deus, a gente sabe. O maior temor que a gente deve ter é de nos afastarmos de Deus. O maior temor deve ser esse, de nós, por causa dos nossos gestos, atitudes, arrogância, frieza, nos afastarmos de Deus. O maior temor deve ser esse, e não porque Deus vai nos castigar, porque longe de Deus estamos à mercê dos inimigos. Longe de Deus estamos à mercê dos inimigos. Então, que o seu temor, sabe, o seu termômetro também, em reverência, em temor, em reconhecer quem é Deus na sua vida, venha também ser cheio nessa manhã. Temor, reverência, respeito. Não se imaginar fora da presença dEle, ou só daqui a uma semana, daqui a 15 dias, Senhor, eu temo estar longe de Ti. Senhor, eu temo não estar na Tua presença. Eu temo, Senhor, por isso eu quero mais de Ti. Moisés então temeu. E é claro que ele reconheceu, como nós também sempre reconhecemos.
Deus, mas quem sou eu para agir dessa maneira? Quem sou eu? Moisés chegou a essa conclusão. Quem sou eu para agir dessa maneira? Quem sou eu para agir dessa maneira? Eu não posso, eu não sei. Eu não consigo tirar a sandália, eu não consigo te responder direito, eu não consigo me dedicar realmente. Senhor, eu não sou nada. O pastor está falando tudo isso daí, mas quem sou eu? Imagina, quem sou eu para conseguir agir dessa maneira? Quem sou eu para conseguir agir dessa maneira? E aí, irmãos, vou convidar já você a ficar em pé. Eu vou encerrar com esse último versículo. A resposta de Deus para Moisés e a resposta de Deus para nós também nessa manhã, sabe? Porque talvez você falou: ah, pastor, mas quem sou eu para conseguir realmente ser um cristão desse jeito? Para conseguir ser alguém que realmente age dessa maneira, que responde, eis-me aqui. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para realmente ter um ministério, ter um serviço e juntar com os meus irmãos e termos uma igreja triunfante como Cristo quer? Quem sou eu para isso? E aí você já sabe a resposta que Deus dá para Moisés. A resposta que Deus dá para Moisés: certamente, Moisés, certamente, você desejando tudo isso, você se pondo nessa posição, você caminhando comigo, certamente, Moisés, eu serei contigo e vou te ajudar. Simples assim. Eu serei contigo e vou te ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, não abra mão dessa experiência que Deus quer te dar, dessa sarça ardente, que pelo amor de Cristo quer mudar completamente a tua vida. Completamente a tua vida, porque essa experiência que Deus quer nos dar é para isso, transformar por completo a nossa vida. Nós vamos estar louvando e vamos estar orando, não dispersa. Ore a Deus agora com esse louvor, daqui a pouco vamos orar propriamente dito, e peça para Ele: Senhor, realmente, eu quero ter isso da Tua parte. Senhor, me transforma, me molda, me ajuda a ter essa sandália. O que mais falou ao teu coração, coloca diante de Deus essa manhã. Senhor, eis-me aqui. Eu nunca falei eis-me aqui, mas eu quero dizer hoje: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, eu quero, eis-me aqui. Conta comigo, Pai, para essa obra que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida de outros. Conta comigo, Pai, conta comigo. Eu não posso ir no presídio, mas estou apoiando a igreja do meu jeito. Amém, irmão? Essa obra aí é nossa. Já falei, quando chegar lá no céu, vai ter uma listinha de pessoas que você levou a palavra. Na nossa pequenez de imaginação é isso, né? Vai ter uma listinha e Deus vai falar: ah, filho, você salvou esse. Não, Deus, está errado. Esse aí, ó, não conhece, nunca falei Jesus pensando. Não, filho, você não foi, mas você ajudou. Teu nome está aqui também, ó. Aqueles 20 que se batizaram lá, você também é responsável. Isso é beleza do Evangelho, irmãos. Isso é beleza do Evangelho. Todos nós juntos com nossos ministérios. E Deus vai nos usando, vai nos abençoando. Então, deixa nessa manhã Deus falar contigo e te transformar em nome de Jesus.